Neste episódio, vamos explorar o artigo Necropolítica, Racismo e Políticas de Morte no Brasil Contemporâneo, de Michael Ângelo Desorte Welmuth, Laura Malman Mate e Letícia de Mello, publicado na Revista de Direitos da Cidade. Esse estudo usa a teoria da necropolítica de H.O. Memby para analisar como a violência seletiva afeta a população negra e pobre no Brasil, considerando o histórico de desigualdade racial desde o período colonial. O texto começa apresentando 3 casos emblemáticos: os assassinatos de Marielle Franco, Evandro Rosa e Agatha Félix. Este evento ilustra como a violência no Brasil não é um reflexo isolado ou acidental, mas sim um reflexo de práticas que, de forma seletiva, afetam majoritariamente negros e pobres. Marielle, uma vereadora conhecida pela defesa dos direitos humanos, foi assassinada no Rio de Janeiro em 2018, num crime ainda não totalmente elucidado, com fortes indícios de motivação política. Evandro foi morto em 2019 com 80 tiros disparados por militares, que o confundiram seu carro com um de suspeitos. E em 2019, Agatha, uma criança de 8 anos, foi atingida por uma bala perdida em uma operação policial no Complexo do Alemão. Esses casos nos trazem uma pergunta central: por que a violência letal contra corpos negros e pobres parece tão comum e impune no Brasil? A resposta, segundo os autores, pode ser encontrada no conceito de necropolítica, que busca entender a violência não apenas como ações isoladas e pontuais, mas como uma política de Estado em relação a determinados grupos da sociedade. A necropolítica é uma teoria criada pelo filósofo camaronês H.O. Memby, que examina como os governos ao longo da história controlam quem vive e quem morre, especialmente em contextos coloniais. Inspirados na ideia de Michel Foucault sobre o biopoder, Memby argumenta que o Estado moderno também exerce controle sobre a morte de certas populações, principalmente através de práticas de exclusão, como políticas de segurança pública que tratam determinadas vidas como descartáveis. No Brasil, a necropolítica se manifesta de uma forma de uma política de morte, na qual vidas negras e pobres são alvos constantes de violência policial e de uma exclusão sistemática. Os autores contextualizam a necropolítica no Brasil com uma análise histórica. Desde a época colonial, a sociedade brasileira foi fundada na violência e na exclusão dos corpos negros e pobres. Durante a escravidão, a violência física, psicológica e social era usada como uma forma de controle e opressão, marcando a inferioridade dos negros. Esse sistema não só perpetuou uma hierarquia racial, como criou uma base para o racismo estrutural que persiste até hoje. Após a abolição da escravatura, o Estado falhou em criar políticas de inserção social para os ex-escravos, condenando essa população à marginalização e à pobreza. Esse contexto histórico explica a violência policial direcionada aos negros e pobres no Brasil contemporâneo. Eles são vistos como ameaça à ordem social, muito similar ao tratamento dado aos escravos. A necropolítica está intrinsecamente ligada ao racismo estrutural. O racismo não é apenas uma questão de preconceito pessoal, mas uma forma de organizar a sociedade, criando fronteiras invisíveis que separa aqueles que merecem proteção do Estado daqueles que são descartáveis. No caso brasileiro, essa linha divisória é evidente nas operações policiais nas periferias, onde a violência é exacerbada e a morte são normalizadas. Os dados apresentados no artigo refletem essa realidade. Segundo o Atlas da Violência de 2018, 71,5% das vítimas de homicídios no Brasil são negras. Além disso, jovens negros têm 2,5 vezes mais chances de serem vítimas de violência letal do que jovens brancos. Esse cenário ilustra como o Brasil usa a necropolítica para manter uma ordem social desigual, onde a vida negra é menos valorizada e constantemente ameaçada. Outro ponto abordado é o mito da democracia racial,
uma ideia propagada principalmente a partir dos anos de 1930, que sugere que o Brasil é uma nação harmônica, onde diferentes raças convivem pacificamente. Esse conceito é criticado como uma construção ideológica para esconder a realidade da desigualdade racial. Em vez de promover a igualdade, o mito da democracia racial tem sido usado para deslegitimizar movimentos de resistência e perpetuar a discriminação. A retórica de que todos têm a mesma oportunidade ignora as condições socioeconômicas e históricas que condenaram a população negra ao ciclo de pobreza e violência. O artigo também discute casos recentes, como a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018 e a política de segurança do governador Wilson Witzel, que defendia abertamente o uso de atiradores de elite nas favelas. Tais políticas, para os autores, representam uma licença para matar em territórios periféricos, uma forma moderna de necropolítica que visa pacificar áreas pobres, através da eliminação de indivíduos considerados suspeitos apenas por viverem nesses locais. Essa política de morte se reflete nas estatísticas alarmantes de homicídios praticados por policiais, que fazem do Brasil um dos países com as políticas mais letais do mundo. Apesar desse cenário de exclusão e violência, os autores apontam que movimentos sociais e organizações de direitos humanos têm lutado para expor e combater essa política de morte. A morte de Marielle Franco é um exemplo disso. Sua atuação como defensora dos direitos humanos e crítica da violência policial fez dela um alvo, mas sua luta também deixou um legado importante, motivando o debate sobre a violência do Estado contra a população negra e pobre do Brasil. O artigo conclui que a necropolítica no Brasil reflete um projeto de controle social, baseado na exclusão e na violência, onde vidas negras e pobres são rotineiramente colocadas em risco ou descartadas. Esse sistema é sustentado por um racismo estrutural, que, embora menos explícito que no passado, ainda define quem tem direito à vida e quem é tratado como uma ameaça. Ao examinar essas questões através da necropolítica, os autores nos convidam a refletir sobre as raízes históricas da violência no Brasil e a importância de romper com o mito da democracia racial para construir uma sociedade verdadeiramente justa. E assim, encerramos esse episódio sobre o resumo dos artigos científicos, Necropolítica Racial e Políticas de Morte no Brasil Contemporâneo, de Michael Ângelo Desorte Wilmot, Laura Malman Mate e Letícia de Mello. Esperamos que tenham gostado e até o próximo episódio.